que em dias como esse, ainda tem casa, aqui na rua da minha casa, que a casa, a porta da sala da pessoa, irmão, é para a rua. Eu olhei uma, andei outra quadra, vi outra, sabe por quê, querido? Porque estamos vivendo dias onde isso não é normal, porque princípios que antes existiam foram perdidos. Antes era assim, puxa, se não é meu eu não pego, agora é assim, não quero nem saber de quem é o dono, deu bobeira, peguei, deu bobeira, azar de quem deu bobeira. Aí a pessoa vai lá, fala assim, vai lá o bobão, perdeu. É assim que o mundo faz, irmão. Mas nós, como verdadeiros cristãos, precisamos cultivar um sentimento diferente. O que é que estava o tempo todo no coração de Jesus? Jesus não olhava para si mesmo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o verdadeiro amor, o amor puro, não busca os seus próprios interesses. Sabe, irmão, quando é que Jesus vai começar a ser visto na nossa vida? Quando nós deixamos pensamentos egoístas de lado e decidimos, querido, nos entregar ao propósito de Deus para a nossa vida. Sabe, irmão, existem coisas que são lícitas, mas nós não podemos viver uma vida egoísta como o mundo vive. Ter dinheiro por ter dinheiro, tem gente que tem muito dinheiro e é infeliz. Deixa eu falar para você, talvez a felicidade esteja em ter um pouco menos de dinheiro e gastar mais tempo com outras coisas que estão ligadas ao propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Jesus estava lá e mesmo estando no lugar de Deus, sendo Deus, em João 1 ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mesmo Jesus estando ali, ele decide abdicar de coisas. Sabe, querido, um sentimento que nos torna parecido com Jesus é o tempo todo estamos prontos a abdicar e abrir mão de privilégios e coisas para que o próximo seja abençoado. Aleluia. Sabe, uma pessoa que não se parece com Jesus é aquela pessoa que o tempo todo, querida, ela fala, não é meu direito, eu quero, não quero nem saber. Eu lembro de uma vez que no início, quando a gente chegou aqui na igreja, a gente abençoou uma determinada pessoa com uma cesta básica e mais algumas coisas. No outro dia, veio uma pessoa e queria falar comigo. E eu falei assim, pois não, pode falar. Eu falei assim, não, eu vim pegar a minha cesta básica. Eu falei assim, como é? Você veio pegar a sua cesta básica? Eu nem te conheço. Não, porque você deu para o fulano de tal e você tem que dar para mim, porque senão você está fazendo diferença entre as pessoas. Eu falei, hã? Eu falei assim, não, se você não me der, é discriminação. Eu falei, hã? Irmão, eu falo para você, tem gente que é assim. Sabe, tem gente que fala assim, não, porque você fez com o outro, você é obrigado a fazer por mim. Deixa eu falar, querido, não é assim que funciona. E muitas vezes nós estamos assim, não quero nem saber, se o outro ganha X, o patrão vai ter que me pagar o mesmo X também. Não, se o outro ganhou isso, eu também vou ter que ganhar. Sabe, irmão, quando nós estamos vivendo debaixo de uma meritocracia assim, significa que o nosso coração está distante do sentimento que permeava o coração de Jesus, e é por isso que muitas vezes nós como cristãos, dentro das igrejas, estamos não parecendo com Jesus, mas parecendo com qualquer outra coisa. Sabe, eu não digo parecendo com o diabo, mas às vezes parecendo com simples mortais e meros humanos. Sabe, irmão, Deus não nos chamou para sermos mais um peão dentro do tabuleiro. Deus nos chamou para sermos peças relevantes dentro de um jogo que se chama vida. Sabe, eu quero te encorajar nessa tarde a se posicionar, querido, porque Deus está esperando, através de um posicionamento meu e seu, começando por uma mudança de sentimento e depois também de pensamento, que nós venhamos nos levantar como referenciais nesses dias. Sabe, irmão, para de gritar e levantar o seu próprio nome, porque o que importa é que ele cresça e eu diminua. O que importa é que o nome dele seja conhecido. O que importa é que as pessoas olhem para nós e ao invés de conhecer o Leandro, elas conheçam Deus que está por detrás do Leandro. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, as pessoas vão olhar para mim e elas conhecerão a Jesus. Vai comigo para Lucas, capítulo de número 7. Jesus estava o tempo todo pensando, buscando oportunidades de abdicar de algo para tocar a vida de alguém. Jesus, querido, olhou e falou, puxa, eu vou me entregar a minha vida, eu vou morrer, eu vou tomar a figura de servo, para quê? Para que o Paulinho seja salvo,
para que o Felipe seja salvo, para que o Júnior seja salvo. Sabe, irmão, uma vez que nós começamos a mudar esses sentimentos e pensamentos, a nossa vida muda. Aleluia, aleluia. Lucas capítulo de número 7, no versículo de número 13, ele diz assim: logo que o Senhor a viu, se encheu de compaixão por ela, e disse: não chores. Sabe, eu peguei um texto, Lucas 7,13, mas quando nós olhamos os 4 evangelhos, nós vemos muitas vezes Jesus agindo da mesma forma. E eu quero chamar a sua atenção, querido. Existia uma mulher que estava chorando. Jesus passou e ele, querido, não foi atrás apenas dos seus interesses. Jesus, querido, certamente tinha uma agenda cheia. O tempo todo tinha muitos seguidores, pessoas correndo atrás dele. Sabe, irmão, Jesus naquela época nem tinha Instagram e ele tem mais seguidor do que um monte da gente aqui. Não é verdade? Nenhuma pregação, a Bíblia diz que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se fosse hoje, ele seria um digital influencer, não é verdade? Aí você está lá, e aí Jesus, de repente, em meio a tanta coisa que ele tinha que fazer, ele olha para uma mulher que está chorando, ele para, se move de compaixão e diga: não chores. Irmão, que coisa louca. Por que é que Jesus era diferente? Porque ele tinha pensamentos, sentimentos que o levava a agir de uma forma diferente. Irmão, quantas pessoas já passaram ao longo da nossa vida nesse ano chorando, e a gente falou, cada um com os seus problemas. Quantas coisas a gente já ouviu, sabe, querido, no dia a dia do nosso trabalho, talvez no dia a dia da igreja, você vai lá e você até percebe que algo não está bem, só que você fala, se eu tocar ali, eu sei que vai dar problema, porque eu vou ter que ficar 1 hora ouvindo ele e ela ficar falando e chorando as pitangas, eu vou ter que ouvir ele e ela desabafando nisso, eu vou ter que ouvir no chão. Eu não tenho tempo para essas coisas. Meu irmão, deixa eu falar para você, nós estamos vivos exatamente para essas coisas. Vou falar de novo para você. Se a sua vida se resume a trabalhar e ganhar dinheiro, você nunca vai ser parecido com Jesus. Se a sua vida se resume apenas a cumprir com os seus afazeres, você vai viver uma vida apenas como Marta e nunca vai se posicionar e viver uma vida como Maria. Se você vive uma vida apenas para cumprir a sua própria agenda, você nunca vai ser a testemunha que um dia Jesus disse que nós seríamos por onde quer que nós estivéssemos passando. Sabe, irmão, ser uma testemunha de Cristo fala sobre ser o próprio representante, falar, pensar e agir como Ele. Sabe, irmão, existe um DNA e uma identidade de Cristo, e isso precisa ser visto na nossa vida. Estamos vivendo dias de escassez de verdadeiros cristãos, mas eu louvo a Deus, porque nessa igreja, nessa cidade, e a partir de hoje, estão se levantando pessoas que vão começar a mostrar para a sociedade, que ainda existe uma igreja verdadeira, ainda existem cristãos que querem viver uma vida verdadeira. Jesus olhou e ele se importou. Repete comigo, diga, eu me importo. Olha para quem está do seu lado, diga, eu me importo com você. Acha uma pessoa perto de você que você não conhece, aí com o olho assim, ó. Acha alguém que você não conhece e diz, ei, estranho, eu me importo com você. Ei, sabe, querido, é exatamente assim. Eu não te conheço, mas eu me importo com você. Eu não te conheço, mas o fato de você estar chorando já mexe comigo. Eu não te conheço, mas o fato de ver você passando fome, querido, mexe com os meus sentimentos, mexe com os meus pensamentos, porque está ligado com o meu propósito de vida. E nós não estamos falando de pessoas chamadas ao ministério, nós estamos falando de cristãos. Tem gente que às vezes fala assim, não, isso aí é o problema do pastor, isso aí é o problema do líder. Não, irmão, viver uma vida relevante como Jesus nessa terra é um problema de todo cristão. E nós vamos começar a mudar a vida de pessoas, quando nós começarmos a mudar essa mentalidade, logo mudar também esse sentimento, e então passamos a agir assim como Jesus agia. São 5 minutos para mandar uma mensagem no WhatsApp, querido, que vai mudar a vida de alguém.
Irmão, são 5 minutos que você vai parar para fazer uma oração por alguém, que vai fazer toda a diferença. Sabe, deixa eu falar algo para você, uma coisa que eu aprendi. Sabe, muitas vezes nós estamos gastando tempo com pessoas, mas nós estamos gastando da forma errada. Aí eu vou lá, eu estou conversando com o Paulinho, e aí eu falo assim, precisa acabar essa conversa logo, porque eu tenho que fazer isso. E aí você vai lá e gasta lá 1 hora conversando com o Paulinho. Só que você não fez isso, querido, e disso uma conversa de qualidade. Você não estava, querido, se importando. Sabe, irmão, o que Jesus faz? Jesus, todas as vezes que Ele olhava para alguém, Ele estava totalmente para aquela pessoa. Sabe, irmão, eu quero te encorajar a começar, não apenas cumprir tabelas em coisas, mas se importar com as pessoas. Sabe, se importe. Sabe, às vezes eu falo, quem aqui é casado? Levanta a mão aí, né? Namorando, noivo, né? Uma galera aí. Eu falo, quantas vezes talvez você, marido, vai saber do que eu estou falando? Você chegou, sua esposa começou a falar, namorado começou a falar, noiva começou a falar. E aí o que você começa a fazer? Tá bom, beleza, claro, é assim ou não é? Quem nunca fez que atire a primeira pedra? Talvez o contrário, a esposa também virou para o marido, não amor, claro. E se você perguntasse o que é que eu acabei de dizer, a pessoa nem sabe. Você está ali, irmão, você está até falando, você está fazendo, mas você não está fazendo isso da forma certa. E sabe o que acontece, querido? É por isso que hoje, se você for conversar com alguém e começar a olhar nos olhos dela, a maioria das pessoas vai tirar o olhar dos seus olhos. Sabe, vivemos dias, irmão, onde as pessoas já não têm mais o costume uma de olhar no olho da outra. Sabe por quê? Porque a gente está o quê? O tempo todo preocupado com a gente, preocupado com os outros, mas Jesus, em meio a tantas coisas, Ele falou assim, ei, para de chorar, mulher. Não é aquela história de, ei, engole choro, cala a boca, está me incomodando. Não era isso, mas era, ei mulher, saia dessa condição. Ei mulher, não fique assim, tem alguma coisa que eu posso fazer para você? E chega uma hora, irmão, que essa compaixão vai começar a crescer na nossa vida, que nós vamos começar a agir de uma forma diferente, que nós vamos começar a pensar não apenas em nós mesmos, mas pensar em um propósito que vai além das nossas vidas, e isso vai começar a mudar totalmente as estruturas da qual nós temos construído a nossa história. Isso vai começar a mudar a forma das nossas escolhas. Eu já não vou mais escolher apenas pensando em mim, mas eu vou escolher pensando algo que vai produzir em alguém algo. Aleluia. Sabe, irmão, e algo me chamou muita atenção. Essas semanas atrás eu fui fazer um pedal com uma galera que eu nem conhecia. O Du da igreja aqui colocou eu num grupo lá dos caras, chama Pedal dos Chapa. E aí a galera foi lá e marcou um pedal. A hora que eu cheguei lá, eu era um dos mais gordinhos. Eu tinha a pior bicicleta. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Quando a gente foi andar, as pessoas, querido, não me deixaram para trás. Eu lembro que aí alguns até ia ficar lá na frente, ficava parando. Aí eu lembro que eu falei para o cara, falei assim, cara, fica tranquilo, velho, eu estou cansado aqui já, não é, mas pode ir no lá que eu não me perco não, e está tudo bem. O cara falou assim, não cara, a gente começou junto, então a gente vai terminar junto. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, aqueles caras nem são crentes. Mas eles começaram, querido, a aprender a cultivar um sentimento nobre no coração. Aleluia. Sabe quantas vezes a gente como crente fala, cara, o negócio é o seguinte, fica para trás aí, o problema é seu, não andou na mesma velocidade do que eu. Às vezes a gente vai lá e fala assim, quer nem saber, marquei o horário aqui, não chegou, vai ficar. A gente não faz nem questão de ligar e perguntar, aí fulano de tal, tá tudo bem? Aconteceu algum problema? Não, cara, aconteceu, eu estava indo, furou o pneu do meu carro. Não quer que eu vou te ajudar? Não, a gente está lá, não quero nem saber, chegou atrasado, eu vou largar para trás mesmo, não sei o quê. A gente nem se preocupa e nem imagina, puxa, será que aconteceu algum problema? Será que furou um pneu? Será que alguém passou mal? Será que o trânsito, o engarrafamento bloqueou essa pessoa? Não, irmão, a gente quer saber do nosso. E sabe o que isso nos torna? Mais parecidos com o mundo e não parecidos com Jesus. João capítulo de número 14, vai lá comigo. Jesus, ele fala um pouquinho disso na vida dele. João capítulo de número 14, no versículo de número 7. O que é que nós estamos falando aqui, resumindo? Irmão, chegou um tempo da gente se parecer como Jesus.
Chegou um tempo das pessoas, antes de perguntarem qual igreja que nós frequentamos, elas vão reconhecer que nós somos diferentes. Sabe, irmão, e não é um diferente, porque você anda de terno, meio-dia, na praça Rui Barbosa, com uma Bíblia do tamanho de uma lista telefônica. Não é isso. Sabe, irmão, é ser diferente. Quando uma pessoa não está conseguindo, uma velhinha atravessar a rua, todo mundo está passando por cima, você vai lá, para o trânsito para aquela velhinha atravessar. Sabe, você está diante de uma situação, irmão, onde todo mundo lá está só se preocupando com o seu, você pega aquilo que é seu e divide com aquele que não tem. Sabe, quando eu estava na escola, não sei se você também era assim, mas normalmente, irmão, quem tinha lanche tentava comer escondido. É assim ou não era? Irmão, porque tinha a galera que nunca levava nada, irmão, e só filava. E você não podia nem cair na besteira de oferecer no começo. Você tinha que comer e oferecer no final. Porque a bocada do bicho parecia, querido, um dinossauro. Pegava metade do negócio, você vacilava, mordia seu dedo. Sabe o que eu estou dizendo? Não sei se você já fez isso, mas ofereceu um pedaço para alguém de coxinha, e aí você fez questão de colocar o seu dedo na ponta, quando a pessoa fosse morder, ela mordesse apenas um pedaço pequeno. Você sabe do que eu estou falando, não é verdade? Você sabia que o cara ia lá e ia, querido, comer todo o seu negócio. Sabe, o mundo faz assim, irmão. Sabe, o mundo vive de uma forma egoísta, o mundo vive de uma forma mesquinha, mas nós como cristãos, irmão, estamos abertos a dar aquilo que é nosso. E se for preciso, irmão, comer menos e o outro comer mais, está tudo bem. Aleluia. Não, pastor, mas não está tudo bem, porque o máximo que dá é meio a meio aqui. Eu não posso ficar passando fome pelo outro. Irmão, Jesus morreu pelo outro. Se ele morreu, será que a gente não pode passar uma fome pelo outro? Será que a gente não pode retardar um pouco dos nossos sonhos pelo outro? O que é importante pelo outro é importante para mim. Diga isso comigo, diga, o que é importante para o outro é importante para mim. Sabe por que muito casamento não dá certo, irmão? Porque nós nos preocupamos apenas com a gente. Aí a gente, por um exemplo, para você entender. A Kelly vai ter que fazer um curso agora em abril lá na Argentina. E aí o curso dura 2 dias lá. E aí ela falou assim, eu vou lá e eu não quero ir ficar na Argentina longe da Anne. Aí eu peguei e falei assim, vixe, velho, se ela não quer ficar longe da Anne, tem 2 oportunidades. Ou ela não vai para o curso, mas isso é uma possibilidade que não dá, ela precisa fazer esse curso. Ou então vai eu e a Anne. Aí você fala assim, caramba, velho, vai, você na minha cabeça, falei assim, vai eu e a Anne, beleza, eu vou pagar lá, para Kelly, se for só para Kelly ir, eu gasto R$2.000, entre passagem, hospedagem e comida. Se for eu e a Anne, o negócio vai para 5, só de passagem daqui Buenos Aires, R$2.369, com taxa e com tudo. Aí na minha conta eu virei e falei assim, morreu minha viagem para os Estados Unidos. Eu falei assim, a minha vontade não é ir para a Argentina, viu, Los Hermanos? Minha vontade é ir para os Estados Unidos. Aí eu fui lá para ela e falei assim, amor, o negócio é o seguinte, vai só você. Não, vai lá, a gente faz uma chamada de vídeo. E aquele negócio, assim, não quero, não sei o que, não vou. E aí tem uma hora que eu parei e eu comecei a pensar, falei, peraí. O que é importante para ela precisa ser importante para mim. Porque senão não tem como dar certo. Sabe, irmão, na hora que eu parei e pensei e lembrei disso, como Jesus faria no meu lugar? Ele iria. Sabe, irmão, na hora eu falei, não tem problema, vamos lá, comprei a passagem, parcelei em 1 mais 11. Né? Vou pagar lá parcelinhas de R$153 aproximadamente para ir para a Argentina, mas e o resto, irmão? Deus vai prover para a Argentina, daqui a pouco Ele provê para os Estados Unidos, depois Ele provê para a Europa inteira, amém, queridos? Por quê? E nós estamos começando a andar como Jesus. O que Jesus faria? Jesus iria junto com a esposa. Amém? Você fala assim, pastor, mas você queria? Eu não queria não, irmão, eu queria ir para outro lugar. Mas o que Jesus faria? Jesus colocaria dinheiro para agradar o outro. João 14,7, ele diz assim, se vocês conhecesseis a mim, também conhecereis ao meu Pai, e desde agora já o conheceis e o tendes visto. Irmão, deixa eu perguntar, alguém aqui já viu Deus? Levanta a mão aí, quem já viu Deus? Quem já viu Deus aí? Alguém já viu Deus?
Sabe, eu nunca vi, nem em visão, eu não tenho nem ideia de como é. Mas Jesus falou que essa galera tinha visto Deus. Será que eles viram? Será que eles viram como nós estamos pensando? Não. Olha a forma que eles viram. No versículo de número 8, então Filipe, espantado, porque Filipe falou, eu não vi Deus não, você está louco, você está falando que eu vi? Aí Filipe falou assim, então disse Filipe, Senhor, para com isso, mostra o Pai, já está bom, isso me basta. E Jesus então respondeu, vocês estão há tanto tempo comigo e ainda não me conhecem? Filipe, quem viu a mim, viu o Pai. Como é que você me pede para mostrar o Pai, Filipe? Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Agora presta atenção, ele diz, as palavras que eu falo para você, não falo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim fala e faz cada uma dessas obras. Segura aí, não fecha aí não, que a gente vai ler o 11. Olha que coisa louca. Jesus olhou e falou assim, ó, todo mundo aqui já conheceu Deus. Por quê? Vocês estão comigo tempo suficiente para conhecê-lo. Porque exatamente o que eu falo é o que Deus fala. Exatamente o que eu faço é o que Deus faz. Meu Deus. Irmão, esse tem que ser o alvo da nossa vida. Qual é o alvo da nossa vida? Tudo aquilo que eu falo ser exatamente aquilo que Jesus fala. Jesus era a exata expressão de Deus, ele era a melhor testemunha de Deus naquela situação, porque qualquer um que olhasse para ele não tinha nada dele mesmo. Jesus não falava asneira, não falava besteira, não perdia o seu tempo. Jesus o tempo todo tinha uma conversa que mostrava o Pai, e não apenas isso, ele agia como o Pai age. E ele continua no verso 11, creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia pelo menos pelas mesmas obras, ou por causa das obras que eu realizo. Olha que coisa doida. Segura aí que a gente vai ler o 12. Olha que coisa doida. Filipe falou assim, ei, está difícil acreditar nisso? Está difícil acreditar que vocês estão vendo a Deus? Faz o seguinte, acredita pelo menos por causa daquilo que eu faço. Irmão, quem antes de Jesus curou tanto de cego que ele curou tanto de leproso que ele curou, numa vez só, irmão, ele foi lá e falou, 10, pode curar aí. Aí chega lá, querido, e aí levanta morto, e aí multiplica pão. Jesus falou assim, olha aqui, olha todas as obras que eu estou fazendo. Se você não acredita por outras coisas, acredita por causa das obras que eu estou fazendo. E olha o que interessante que ele diz no verso número 12, ele diz assim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e obras maiores do que esta vocês farão, porque um dia eu vou para o Pai. Olha que coisa legal, lembra do primeiro texto de Atos 8, de 1:8 que a gente leu? Ele falou, vai chegar um dia que vocês serão as minhas testemunhas. Por quê? Porque a testemunha primeira de Deus, aquele que foi o verbo encarnado, ele tinha cumprido o seu plano na terra e tinha ido embora. Jesus, querido, veio, fez o que ele tinha que fazer e foi. Ele falou assim, ó, agora que eu não estou mais no meio de vocês, é a hora de vocês fazerem as mesmas coisas que eu faço. Mas ele sabe qual é o problema? Quando a gente lê esse texto, a maioria das pessoas, elas pensam em curar enfermos, elas pensam em expulsar demônios, mas deixa eu perguntar algo para você. Quer ver, ó, agora olha que coisa interessante. 2019, vamos falar de um ano completo. Quantos dias em 2019 você ficou doente? Quem ficou aqui pelo menos 6 meses doente? Levanta a mão aí. Alguém ficou 6 meses doente? Quem aqui ficou pelo menos aí uns 3 meses doente? Somando o ano todo aí. Levanta a mão, pode levantar, entendeu? Pastor, eu peguei um monte de gripe, peguei um monte de diarreia, peguei um monte de coisa, não sei o que você pegou, virose. Quem aqui ficou pelo menos aí uns 10 dias doente? Olha aí, 10 já levantou. Quem ficou aí pelo menos um dia doente, 2019 aí? Ah, então beleza. Então vamos lá. Quantos dias tem um ano? 365. Esse ano tem 66, né? Um ano bissexto. Se você ficou, vamos chutar alto, 30 dias doente, significa, querido, que em 335 dias você não precisou de cura. Logo, as pessoas para viver não precisam de cura. Vou falar agora outra coisa.
Quantos demônios tiraram de você no ano passado? Tem gente que não tiraram nenhum, mas está precisando, né? Se tirar alguns aí. Tem gente que está guardando, né? Mas depois a gente faz uma sessão de descarrego. Brincadeira. Eu falo para você, irmão, né, em toda a minha história, eu não lembro de ter ficado endemoniado. Sabe, muitos de nós, pastor, teve uma vez lá que eu fiquei endemoniado, expulsaram uns 3 demônios só, outra vez mandaram umas legiões, mas não importa, querido. Normalmente a pessoa ela não vai ter uma vida endemoniada. Ela pode ter um problema onde ela ficou possessa, um problema onde no momento ela ficou ali, querido, perturbada e ela precisou de uma intervenção. O que é que eu quero chamar a sua atenção? Irmão, Jesus não está falando sobre ficar o tempo todo curando e expulsando demônios, porque não é isso que muda a vida das pessoas. Fazer as obras que nos tornam testemunhas, são exatamente ter o sentimento, ter aquele pensamento e a ação que Jesus tinha, na ideia de se importar e viver uma vida relevante para as outras pessoas. Tem muita gente que está, não, eu vou ser como Jesus, eu vou colocar o paralítico para andar, eu vou colocar o surdo para ouvir. Ei, irmão, ser como Jesus, é no dia a dia olhar para as pessoas que estão chorando e falar, ei, não chore, o que eu posso te ajudar? Nós temos que se alegrar mais com isso. Sabe, irmão, viver uma vida relevante como Jesus, ao ponto de ser conhecido como uma testemunha, é na hora de colocar os nossos planos, não criar um plano individualista, mas acrescentar pessoas dentro do nosso plano, trazer pessoas para dentro da nossa vida. Eu tenho algo aqui, mas eu não quero apenas isso mudando a minha vida, o que isso pode mudar na vida de alguém? Aleluia, aleluia. Já imaginou? Aí você vai lá, eu falo para você, aí você tem um negócio, não sei se você já parou para pensar nisso, aí você corta cabelo, talvez pinta a casa, talvez, não importa a área, estética, comida, empresa, não sei o que, a escola, aí você fala assim, o negócio é o seguinte, uma vez por mês eu vou arrumar um carro de graça para alguém, uma vez por mês eu vou cortar o cabelo de alguém, uma vez por mês eu vou pegar uma pessoa que não tem condição, ou que tem condição, que Deus tocar no meu coração, e eu vou fazer progressiva, relaxamento, eu vou fazer luz, eu vou fazer tudo no cabelo dela, e ela não vai pagar nada. Uma vez por mês, eu vou pegar uma festinha de alguém, e eu vou mandar lá 300 salgadinhos, porque eu tenho uma padaria. Aí você vai lá, não pastor, mas eu não tenho isso, eu tenho uma escola de inglês, então quer saber uma coisa? Então, uma vez por mês eu vou colocar um aluno, para estudar de graça na minha escola. E eu falo para você, sabe, para um empresário, será que é tão difícil fazer isso? Talvez você fale assim, não sou empresário não pastor, mas querido, o que é que existe na sua vida que pode tocar a vida de alguém? Esse é o grande X. É isso, querido, que vai nos tornar diferentes e verdadeiros representantes de Jesus. Jesus falou assim, o negócio é o seguinte, você não precisa acreditar nas coisas espirituais, Felipe. Eu sei que nem todo mundo discerne as coisas espirituais, mas quer saber uma coisa? Acredita pelo menos por aquilo que eu faço, porque obras todo mundo vê. Pode ser que como Pedro você ainda não esteja discernindo, Felipe, que eu sou filho de Deus, o Espírito não te revelou, mas o negócio é o seguinte, existe algo que você está vendo, e você não pode recusar isso. Sabe, irmão, existe uma forma de viver, que as pessoas elas podem pensar o que elas quiserem, elas podem falar o que elas quiserem, mas vai se tornar inegável, porque as pessoas vão olhar e falar assim, eu tenho tantas coisas que eu posso criticar, mas isso aqui que ele faz, isso aqui que ela faz, não tem o que eu falar, porque contra fatos e ações não existe argumento. Sabe, eu quero te encorajar, querido, a decidir se tornar uma pessoa como Jesus e produzir uma vida relevante. Marcos 10, 45, você que está tomando nota, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Jesus, querido, ele tinha um pensamento correto, ele tinha sentimentos corretos, ele agia corretos e ele decidiu viver uma vida para servir pessoas. Sabe, irmão, quando eu e você começarmos a servir pessoas em uma intensidade maior, as pessoas vão olhar e elas vão reconhecer que nós temos um fator X, um fator diferente, nós temos algo que nos diferencia das demais pessoas. Aleluia. E para finalizar, Lucas 3, 21, Mateus 26, 33 e João 10, 15. Nas 3 referências, vou falar de novo, Lucas 3, 21, Mateus 26, 36 e João 10, 15. A Bíblia diz, querido, que Jesus, em meio a tudo isso, ele vivia uma vida de oração.
Como eu vou me tornar uma pessoa relevante? Renovando a minha mente, trazendo os pensamentos como existiam na mente de Jesus, colocando a compaixão no meu coração, para que eu possa agir como Jesus agia, servir pessoas, amar pessoas, pensar aquilo que eu tenho hoje, para mudar a vida de alguém. E irmão, fala para você, mesmo que você fosse uma pessoa miseravelmente pobre de recursos, ainda assim existe algo em você que pode mudar a vida de alguma pessoa. Pastor, eu não tenho nada para fazer. Então vai lá e pergunta para a pessoa que dia que você pode ir ajudar ela a faxinar a casa. Não sei se você pensou nisso. Pastor, não tem dinheiro, não tem isso, não tem o que. Então, irmão, você sabe faxinar. Fala para ele, irmão, o negócio é o seguinte, eu vou lá e vou te ajudar a limpar. Quando é que você vai fazer uma faxina na sua casa? Quando é que você vai lavar o seu carro? Eu vou lá passar pretinho no pneu para você. Irmão, não tem custo isso, mas você está o quê? Produzindo algo na vida de alguém. E Jesus não parou isso, em meio a tudo isso, Ele sempre cultivou uma vida de oração. Sabe, irmão, quanto mais nós oramos, mais fácil vai ser praticar todas as outras coisas que nós falamos nessa tarde. Quanto mais oração, mais sentimento correto, mais, querido, pensamentos corretos e ações corretas, mais nós iremos parecer com Jesus. Sabe, irmão, eu não sei quanto a você, mas eu estou afinzão de ficar parecido com Jesus. Sabe, não sei se você já conheceu pessoas que você fala, meu, é certeza que esse é irmão desse. Meu, está escrito, ó, nariz igual, olho igual, cabelo igual, tudo igual. Sabe, irmão, existe uma forma de vivermos, que as pessoas vão olhar para a gente e falar assim, igualzinho Jesus. Meu Deus, meu, você tem certeza que não é Jesus que saiu da destra de Deus e agora de novo se tornou o verbo aqui, se personificou no nosso meio? Aleluia. Você está pronto para ser Jesus para as pessoas? Fica de pé comigo no seu lugar. Aleluia. Eu quero te dar essa oportunidade de fazer uma oração. Feche seus olhos no seu lugar e faça essa oração comigo. Diga, Jesus, eu quero que a partir de hoje o Senhor me dê graça. Eu oro para que favor se manifeste, para que eu possa viver uma vida diferente. Fala para Ele, diga, Deus, eu preciso de ideias para que eu possa mudar a vida de pessoas. Sabe, às vezes a gente acha que para mudar a vida de alguém tem que ter dinheiro só. Irmão, eu falo para você, dinheiro é uma das coisas e a menor delas. Antes do dinheiro vem a compaixão. Antes do dinheiro vem o se importar. Antes do dinheiro vem de colocar pessoas dentro do plano, do propósito da nossa vida. Diga para Deus nessa tarde, diga, Pai, eu entendi o que o Senhor está falando para mim, e é por isso que eu decido viver uma vida relevante. É por isso que eu decido viver uma vida onde as pessoas vão olhar para mim e elas vão reconhecer Cristo na minha vida. Aleluia. Pai, no nome de Jesus que eu oro como